Hoje você conhecerá a história de uma mulher que quase morreu por desnutrição devido a uma interação muito peculiar de eventos. Essa história se passa em meados do século XX nos Estados Unidos e, devido ao sigilo, o psicólogo Arthur Bacharach não revelou o nome verdadeiro da paciente, mas para facilitar, vamos nos referir a ela pelo nome fictício de Julieta. Então vamos logo ao que interessa. Aos 18 anos, Julieta resolveu se casar e foi se consultar com um médico. No exame, constatou-se que a sua genitália não era plenamente desenvolvida e que não era possível saber se o casamento seria uma boa ideia. Mas o matrimônio aconteceu mesmo assim e aí a coisa começou a se complicar. O casal foi morar em um apartamento precário com dificuldades financeiras e ela não conseguiu se adaptar às interações sexuais da vida conjugal. Foi aí que naturalmente começou a sentir a falta do conforto da casa dos pais e a se sentir deprimida. E alguns meses depois passou a ingerir cada vez menos comida, o que resultou em uma gradativa perda de peso. E por isso a levaram para fazer alguns exames, mas nenhuma doença foi identificada como uma justificativa para a pouca ingestão de alimentos. E por isso o médico sugeriu que ela passasse uma temporada na casa dos pais. Mas isso também não resolveu. Aqui já é possível começar a investigar o impacto que a ingestão insuficiente de alimentos passou a produzir no contexto dela. Os antecedentes podemos colocar as cobranças sociais relacionadas ao casamento, adversidades financeiras e habitacionais, dificuldades na interação sexual, privação de conforto doméstico, privação do contato com os pais e insistência para comer. O comportamento envolvia as respostas de dizer que não queria comer, evitar comer e esporadicamente comer em quantidade insuficiente após a insistência do marido. As consequências eram escapar das adversidades do casamento e acessar maior proximidade com os pais e o conforto adjacente a isso. Mas vejam bem, ela não estava deixando de comer de propósito, a coisa era bem mais complexa, já que possivelmente ela não sabia descrever as variáveis das quais os próprios comportamentos eram função, e mesmo se soubesse, ainda assim não conseguiria impedir a ocorrência desse funcionamento desadaptativo. Agora que ele estava morando com os pais, algumas condições mudaram, mas continuaram fazendo a manutenção do comportamento anteriormente adquirido. No seu retorno à casa dos pais, os antecedentes eram histórico de ingestão insuficiente de alimentos, estar diante de uma refeição e receber instrução para comer. Já o comportamento continuava envolvendo as respostas de dizer que não queria comer, evitar comer e esporadicamente comer em quantidade insuficiente após a insistência dos pais. As consequências eram acessar a atenção diferenciada dos pais e de amigos por meio de suas insistências e cuidados. Esse era provavelmente o contexto que mantinha e dava função ao comportamento de ingerir quantidade insuficiente de comida. E essas condições entraram em vigor quando Julieta tinha 18 anos e estava com 60 quilos, e duraram até a idade de 37 anos, quando ela foi hospitalizada à beira da morte devido à desnutrição típica de casos de anorexia. Nessa ocasião, ela estava com 24 quilos, sendo que possuía 1,52 m de altura. Uma das problemáticas é que dos 18 aos 37 anos, ela passou por terapias com vários psicólogos, mas nenhuma mudança foi alcançada. E diante das complicações de saúde, os médicos disseram que, naquele momento, se Julieta continuasse a comer porções insuficientes de comida, teria apenas algumas semanas de vida. E como último recurso, chamaram o psicólogo analista do comportamento Arthur Bacharach, que rapidamente suspeitou que toda a atenção, afeição, insistências e cuidados que ela recebia era justamente o que dava funcionalidade ao comportamento de se alimentar insuficientemente. Em outras palavras, esse foi um caso extremo em que a pessoa não comia o suficiente porque a debilitação física relacionada à desnutrição produzia atenção e cuidados provindos de pessoas queridas. Mas, repito, a paciente não conseguia controlar a ocorrência desse funcionamento desadaptativo e a vida dela estava por um fio. Então Arthur Bacharach precisava fazer algo logo antes que ela morresse, pois as últimas esperanças dos familiares estavam agora sobre os ombros dele. E esse certamente foi o mais exigente teste de competência profissional pelo qual ele jamais havia passado. Sem perder tempo, Bacharach usou conhecimentos de análise experimental do comportamento para criar uma estratégia de modificação de contingências que deveria ser aplicada sistematicamente e com controle rigoroso das variáveis. A tática funcionou da seguinte maneira: Julieta foi levada para um quarto simples e pouco estimulante e o seu contato social foi restringido ao mínimo necessário. A princípio, ela contava apenas com a visita de uma cuidadora, pois ela não conseguia se mover sem ajuda. Com isso, a cuidadora passou a levar comida 3 vezes por dia, mas não pedia para ela comer e nem conversava com ela, e só fazia contato visual se Julieta encostasse no prato. Depois de alguns minutos, ela ia embora sem falar nada. Foi aí que a paciente começou a sentir a falta dos familiares e amigos e passou a achar muito estranho aquela cuidadora olhar para ela apenas depois que ela encostava a mão no prato.
E gradativamente Julieta passou a tocar no prato com mais frequência, pois essa era a única forma de receber os olhares da cuidadora, até que aceitou que uma colher com comida fosse colocada na sua boca. No momento em que a colher saiu da boca da paciente, a cuidadora começou a conversar sobre o clima, sobre o preço das coisas, sobre alguma notícia do dia a dia. Nessa ocasião, ela comeu só uma colherada, mas já foi uma vitória. Mas nas vezes seguintes, a cuidadora chegava e já colocava a colher com comida na boca dela e só conversava se ela engolisse. Depois ficava calada e olhando para o nada e só voltava a conversar se Julieta aceitasse uma outra colher com comida. O macete é que quanto mais falta ela sentia da família, mais propensa ficava a conversar com a cuidadora, que naquele momento era a única pessoa que entrava no seu quarto. E para conversar com a cuidadora, tinha que aceitar as colheradas de comida. E cada vez que ela aceitava, era recompensada por uns 10 segundos de conversa. Quando não comia, era ignorada totalmente. Assim, gradativamente, ela começou a comer mais, porque recebia atenção quando fazia isso. Você já deve ter entendido que ela não mais recebia atenção por se negar a comer. Em vez disso, passou a receber atenção por aceitar comer. Tecnicamente, isso se chama reforçamento de comportamento incompatível. Conforme o cronograma do procedimento, com o passar de algumas semanas, ela também começou a receber visitas da família, que por acaso acontecia nos dias em que ela comia um pouquinho mais. Mas ninguém pedia para ela comer e nem prometiam nada, simplesmente liberavam recompensas depois que acontecia de ela comer um pouquinho. As situações estavam organizadas para que na perspectiva dela parecesse que coisas boas simplesmente aconteciam justamente depois que ela comia. E com o tempo, outros reforçadores foram inseridos, como a oportunidade de ouvir músicas e assistir televisão, até que ela ficou mais forte e passaram a reforçar também com um passeio no pátio do hospital e com idas ao salão de beleza, mas apenas se acontecesse de ela limpar o prato. E para que fosse mais fácil limpar o prato, eles colocavam pouca comida nele e aumentava a quantidade com o passar dos dias. Quando ela não comia, não acontecia nada. Com tudo orquestrado por Arthur Bacharach, depois de 3 meses, não só continuava viva, como também pesava 7 quilos a mais. E quando finalmente recebeu alta, os pais dela e outros familiares receberam instrução para não insistir, dar atenção apenas durante e depois que ela comesse e que a ignorasse quando ela se negasse a comer. A essa altura, o casamento dela já tinha acabado faz tempo. O fato é que 1 ano depois do início do procedimento, ela estava com 44 quilos e tinha uma vida social relativamente normal. Reparem que ela foi de 24 para 44 quilos em 12 meses. E 5 anos depois, ela foi reavaliada e constataram que os resultados permaneceram com ela pesando em média 45 quilos. O que aconteceu foi que Arthur Bacharach reorganizou a maneira como a paciente recebia a atenção, e isso salvou a vida dela. Mas isso não foi feito de qualquer maneira, o método foi planejado de modo minucioso e baseado em evidências procedimentais obtidas em laboratório. Fato que mostra, inclusive, que uma prática profissional verdadeiramente científica pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Aqui é necessário que você saiba que tanto os comportamentos adaptativos como os desadaptativos são selecionados e mantidos pelas consequências que produzem. Para Frederick Skinner, as pessoas são produtos de histórias individuais, culturais e da sobrevivência da espécie. E histórias são feitas de contextos. Nós operamos nesses contextos e produzimos consequências, e essas consequências moldam o modo como funcionaremos a partir de então. Essa é a nossa natureza operante. Você pode encontrar o relato desta intervenção de Arthur Bacharach no livro Princípios Elementares do Comportamento, volume 1, de Donald Walley e Richard Mallott, ou no livro Análise do Comportamento Humano, de Ellen Reese. Já parou para pensar no modo como as consequências dos seus comportamentos moldaram a maneira como você funciona no seu contexto atual? Eu sou o psicólogo Thiago Rocha e essa foi mais uma edição do Ciência do Comportamento. Deixe um like, se inscreva e ative o sino das notificações e também compartilhe. Obrigado pela sua visualização e até a próxima.